segunda-feira a gente já tem a primeira convocação dele e dentro de algumas possíveis surpresas, a gente identifica ali alguns setores que podem vir nomes diferentes. A gente vem com a certeza da volta do Casemiro. O que é uma ótima, em ótimo momento, inclusive, né? Porque o Casemiro conseguiu reencontrar o seu futebol no United, né? Por incrível que pareça, né? Porque o United é um cemitério de bons jogadores, mas o Casemiro conseguiu reverter isso e jogar bem. E é um cara de confiança do Ancelotti, e o Ancelotti conhece aquela posição, né? O Ancelotti foi um belíssimo meio de campo, meio-campista, e sabe que precisa de alguém de confiança lá, e vai ter isso no Casemiro. Acredito que ele vai querer manter aquela espinha dorsal ali com o Alisson no gol. Marquinhos e Gabriel Magalhães é uma boa dupla de zaga, né? São dois zagueiros que fizeram uma ótima temporada. E lá na frente não é problema, né? Lá na frente ele tem os conhecidos dele, Rodrigo e Vini Júnior. E ainda tem o conhecido do outro lado do balcão, que é o Rafinha, né? Que acabou com o time dele no Campeonato Espanhol e na Copa del Rei, né? Você foi certeiro. As laterais são as posições que podem vir nomes aí não tão ventilados, né? Um possível Caio Henrique, a gente tem o Wanderson que vinha sendo convocado, mas que não era uma opção unânime, não vinha sendo testado com frequência. Pode ser que mantenha ali uma espinha dorsal também, mantenha a convocação de Guilherme Arana, de Wesley, por mais que o Galo não venha com uma temporada de futebol bem apresentado, né? E a dúvida fica realmente pairando no meio de campo, que é onde a gente tem justamente esse problema. Nas últimas partidas que a seleção fez, é o meio de campo que mais demanda crítica, porque não tem uma comunicação, não consegue fazer essa transição de iniciar a jogada ofensiva e abastecer aquele trio, esse trio que você muito bem citou. E é um Ancelotti que pode, por conhecer a dupla Rodrigo e Vini, e também por conhecer como é que joga Rafinha, trazer, quem sabe, a confiança que esse trio precisa para apresentar o futebol dentro da seleção também, né? Verdade, verdade. Você falou uma coisa importantíssima, né? O Ancelotti, citando só dois grandes times que ele montou e treinou, o Milan, lá do início dos anos 2000, tinha ali um meio-campo que tinha o Pirlo, né? Que fazia todo esse trabalho de condução e deixava a bola redondinha lá para Kaká, para Sidorf, para Shevchenko, e é aquele time maravilhoso do Milan. E mais recentemente, no Real Madrid, o Toni Kroos fazia esse papel, né? Então, assim, ele não tem nenhum jogador parecido com essas características, nenhum jogador brasileiro atualmente pelo menos já experimentado e que seja uma certa unanimidade com essas características, né? E lembrando que o Ancelotti lá atrás, quando jogava na Roma ainda, ele tinha como companheiro o Falcão, né? A dupla de meio-campo era Ancelotti e Falcão, que era quem dava essa condução, era o maestro daquele time que foi campeão italiano depois de 40 anos. É justamente esse elemento, o maestro, né? A palavra que você usou é justamente o que falta. A gente entende, às vezes, como o segundo volante, o segundo cara do meio de campo, mas é o maestro que faz essa comunicação do cão de guarda, que é o Casimiro voltando, que também volta com a certeza de que a gente ainda não encontrou um substituto para ele, né? Sim. Falta uma sequência, falta treinar possíveis nomes que a gente, se olhar bem, a gente tem nomes bem interessantes, promissores, mas que também falta uma sequência de jogos, né? Um sistema de jogo para que eles consigam aparecer, consigam tentar mostrar que podem substituir a altura, né? E você falou, a gente não está aqui para comparar nomes. É muito difícil a gente conseguir comparar nomes com Pirlo, com Toni Kroos. É até injusto, mas a gente tenta. Um Gerson pode ser uma opção, vinha jogando bem nessas últimas partidas, mas que não tem a velocidade de raciocínio. Gerson é aquele cara de porte físico, aquele cara de proteger, de cadenciar o jogo, e que, quando necessário, aquela velocidade de raciocínio de já fazer a ligação da jogada para jogada fluir, para realmente abastecer o sistema ofensivo, não é um nome unânime. Tem uma opção que matutei, fiquei ali pensando, era um nome muito forte na base que não conseguiu ser aproveitado, né, nessa transição da base para o profissional. É um nome que vem sendo avaliado muito bem, por mais que não jogue em times de prateleiras maiores, mas talvez um Andrei Santos, que tem ali seu porte físico, é um cara que mostra uma criatividade, mas que vai vir como promessa, por justamente não ter tido oportunidades anteriores. Tá difícil, tá difícil. Mas assim, eu ousaria dizer que como companheiro de Casemiro ali, os dois volantes, nós ainda teríamos o Bruno Guimarães, né? Que bem ou mal vem desempenhando um bom papel na Premier League, né? Agora, falta o 10, né? Eu acho que a gente não vai mais ter aquele segundo homem de meio campo, que na minha época era o meio armador, né? Isso aí, infelizmente, a gente não tem mais um talento assim. Mas, assim,
Se tivéssemos um 10, como já tivemos tantos, mas assim, complementaria muito bem ali com o Casemiro, Bruno Guimarães e esse 10 nós não temos, né? Um Zico, por exemplo. São nomes que a gente fica sempre na esperança, né? Surgiram aí como opção. O Paquetá, que podia ser justamente também esse meio armador, né? Esse segundo nome para fazer a transição, mas que um ambiente fora do gramado acabou e muito atrapalhando a carreira dele, né? E outro nome que a gente fica sempre na esperança de que volte, de que realmente venha com foco para se recuperar e conseguir apresentar uma sequência boa de partidas de futebol apresentado, que é o de Neymar. E enquanto a gente fica nessas incertezas, acho que o Rafinha vai ser esse nome à frente do Ancelotti para, quem sabe, conseguir se parecer, né? Conseguir parecer como um 10. Mas vamos lembrar que a seleção de 94 não tinha um 10, né? O nosso 10 naquela época foi o Raí. O Raí no segundo jogo já foi substituído e não voltou mais para o time. Ou seja, a gente jogou aquela Copa do Mundo com o Dunga praticamente ali de volante e armador ao mesmo tempo, fazendo as enfiadas de bola para o Bebeto, para o Romário e para os laterais, né, que vinham de trás. Então o Dunga fez esse papel de ir e voltar, né, incansável. O Dunga foi uma Copa perfeita. Não sei se o Casemiro teria condições de fazer esse papel, mas ele está jogando muito bem no United. Eu vi bons passes que ele deu que nessa final contra o Tottenham, em que pese o United ter perdido, mas o Casemiro foi muito presente ali, também chegando à frente, né? O jogo também muito lembrado a semifinal do Lyon, que ele deu os dois passes ali na prorrogação para a virada heróica do time. É um nome que pode surpreender, a gente sabe que já é um nome de idade um pouco avançada, mostra ainda que tem gás e que com o Ancelotti aí, tendo ele como um homem de confiança, é justamente a palavra-chave, confiança. A gente precisa de tempo e de confiança, e o jogador, quando tem confiança, ele consegue mostrar o futebol dele. Mas uma coisa que eu pensei quando vi a confirmação do Ancelotti é o seguinte: nós não temos laterais, né? Tu tentou listar alguns nomes aí, mas está difícil. Agora, o Ancelotti conhece muito bem um Coringa, né? Que poderia ocupar o lado direito, que é o Militão, mas o Militão tem que voltar de lesão. Então, ele fazendo, às vezes, uma defesa com quatro jogadores mais defensivos, laterais que não saiam tanto, pode dar mais liberdade para o Casemiro fazer esse papel, e mesmo o Bruno Guimarães, com menos preocupação defensiva, porque vai ter quatro jogadores ali mais defensivos e não alas que atacam e ele tem que fazer a cobertura. É isso, é um treinador que a gente sabe que não gosta de jogar com três zagueiros, né? Independente dos clubes que ele passou, a gente mal via essa formação, era sempre uma linha de quatro, mas que testa outras opções, não é aquele treinador de visão mente fechada, ele pode sim testar polivalentes, né? Que são jogadores que podem jogar em outras posições. Vamos ver, era justamente um dos pesares nessa última temporada do Real Madrid, que É. vinha precisando testar muito e que vinha sofrendo com o sistema defensivo. Uhum. Então, é aquela esperança de um treinador muito experiente, é um treinador que pode apresentar um bom resultado, mas que vai ter que também mostrar que consegue vencer a principal dificuldade que ele teve nessa temporada, que ele vai encontrar também dentro da seleção atualmente. É o elenco curto, né? E vamos lembrar que ele já, nessa temporada, ele improvisou o Valverde, lateral direito, por exemplo, né? Improvisou o Tchouaméni, o Camavinga na zaga. Então, assim, ele não é do quadradinho, assim, se precisar fazer alguma coisa diferente, ele vai fazer. Por isso que eu pensei numa possibilidade de ter um Militão na direita e, às vezes, um lateral mais defensivo na esquerda, podendo liberar mais o jogador de meio de campo. Justo, o Murilo, que já atuou nessa função também lá do lado esquerdo. Realmente são opções que a gente fica coçando, fica torcendo, porque se a gente vai analisar bastidores, a gente fica só pé da vida, então vamos focar para segunda-feira como é que vai vir essa convocação e a gente fica brincando de treinador. Verdade, verdade. Que chegue logo a segunda-feira, que eu tô curioso para saber a lista do Ancelotti.